Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Márcio Augusto aqui para mais uma aula de Sociologia, a nossa aula de número 4 do segundo bimestre, onde nós vamos falar rapidamente sobre a organização do Estado moderno. Tá? O Estado moderno ele foi reorganizado, né? O Estado ele era meio que perdido até o século XV, né? Tinha uma organização um pouco diferente e ao longo do tempo, conforme isso foi evoluindo, ele foi se adequando às novas formas de se administrar o Estado. Né? Mudou-se do poder absolutista e veio mudando e variando e evoluindo ao longo de todo esse tempo. E é isso que nós vamos discutir nessa nossa aula. A organização dos Estados modernos. O Estado moderno surgiu a partir da fragmentação do sistema feudal, ou seja, com o término do feudalismo. É marcado por 4 fases: o Estado moderno, o Estado liberal, a crise do Estado liberal e o Estado democrático liberal. Os Estados modernos nasceram no século XV, né, com o desenvolvimento do capitalismo mercantil registrado em Portugal, na França, na Inglaterra e na Espanha. Nessas 4 nações, o Estado moderno ele surge a partir da segunda metade do século XV e, posteriormente, ele também é visto na Itália. O modelo que ficou conhecido como Estado moderno surge a partir da crise do feudalismo. No modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais é que controlavam todos os poderes políticos sobre as terras e exerciam uma força diluída, sem núcleo. Ou seja, cada um mandava no seu próprio feudo. Então, muitas vezes nós tínhamos numa região relativamente pequena 5, 6 feudos, cada um com regras completamente diferentes uma da outra. Então não tinha uma unidade. E aí, por exemplo, se você tivesse que se deslocar de um feudo A para o feudo C e tivesse que passar pelo feudo B, você era obrigado a cumprir uma série de exigências que o feudo B fazia, simplesmente porque ele não tinha o contato, ele não queria que você passasse as determinações que eram vigentes naquele feudo eram diferentes tanto da do A quanto da do B. E cabia a você apenas respeitar. O Estado moderno é um fruto de um processo de cerca de 3 séculos para se estabelecer, ou seja, demorou 300 anos. A primeira fase dele é o absolutismo monárquico. Por meio da centralização do poder da monarquia, começa a ser desenvolvido o aparelhamento das forças armadas, da estrutura jurídica e a estruturação da cobrança de impostos. Montesquieu criou a tese, hoje clássica, da conhecida tripartição dos poderes: legislativo, executivo e judiciário, além da muito falada e pouco percebida questão crucial dos checks and balances, ou seja, chamados de freios e contrapesos. Não vamos entrar nessa questão, porque ela vai ser trabalhada mais avançadamente lá no terceiro ano. A estrutura e a organização do Estado podem ser analisados sob 3 aspectos, de acordo com a forma de governo: despotismo, república ou monarquia, o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, e a forma de Estado, Estado unitário ou federação. Tá? Tenham atenção aqui para a palavra despotismo. Tá? Despotismo ele vem de déspota. Déspota é um poder centralizado. Né? Despotismo normalmente ele é, normalmente não, o despotismo ele é quase que uma ditadura, né? Onde uma pessoa manda e todo mundo tem que obedecer. Tá? O que nos interessa é como funcionam as coisas aqui no Brasil. E é isso que a gente vai ver no próximo slide. O Brasil adotou a república como forma de governo, porque o chefe de Estado é eleito pelo povo, ou seja, através do voto direto. As eleições a gente vota para presidente da república, por um período de tempo determinado. No caso do Brasil, são 4 anos. E o presidencialismo como sistema de governo, porque o presidente da república é o chefe de Estado e também o chefe de governo. Diferente das monarquias. Temos o exemplo como
um exemplo claro, que é o da Inglaterra, que tem a rainha da Inglaterra, né? Onde a rainha é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Nós somos uma federação como forma de organização do Estado, porque cada um dos estados tem autonomia política, né? Então, assim, existe uma Constituição Nacional que rege o país inteiro, tá? Mas o presidente da República, ele não manda nos estados. Quem manda nos estados são os governadores. Esse poder, ele é federalizado, né? É uma federação. Então, cada um responde por si, né? E respondem e obedecem à Constituição, não ao presidente. Tá ok? A República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados e Municípios, e o Distrito Federal, em que o poder exercido é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. Então, a Constituição ela é unitária, ela vale para o país inteiro. Tá? A federação consiste basicamente na aliança de estados para a formação de um estado único, em que as unidades federadas preservam parte da sua autonomia política, e o Estado federal é o detentor da soberania. O detentor e é o defensor, né? Cabe à União, ou seja, cabe ao país socorrer os estados, né? Então, como é que eu vou explicar aqui no Brasil? Se um estado estiver passando por necessidades severas, precisar de dinheiro, ele pode recorrer ao governo federal, tá? E o governo federal pode ou não atender aos estados, tá? Muita gente confunde achando, o cara é o presidente da República, todo mundo tem que obedecer a ele. Não, não é assim que funciona, tá? Por exemplo, as polícias estaduais, elas devem obediência ao governador do estado. Quem manda no estado é o governador, assim como quem manda no município é o prefeito. E cada um desses entes federativos possui a sua independência. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, é proibido jogar frescobol na praia. Sei que muita gente não sabe disso, mas no Rio é proibido. Mas se eu quiser jogar frescobol na praia em Niterói, eu posso? Pode. Se eu quiser jogar frescobol em Búzios, eu posso? Pode. Por quê? São municípios onde isso não é proibido. No município do Rio, especificamente, sim. Ali é proibido. Ali existe essa proibição. Ali não pode. Entenderam? Então, assim como no estado do Rio de Janeiro, existem algumas leis que não valem em outros estados. Assim como no Brasil, existem leis que não valem em outros países. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos uma série de documentos que servem como identidade, como documentos de identificação. Exemplo, Carteira Nacional de Habilitação é válido como identidade no Brasil. RG, que é identidade, é válida como identidade no Brasil. Carteira de trabalho é válida como identidade no Brasil. Carteiras de conselhos de profissionais, né? OAB, CRC, CRM, são considerados como documentos de identificação no Brasil. Por exemplo, se você for viajar para a Argentina e você chegar lá e apresentar a sua habilitação, você não pode entrar no país, você é mandado de volta, porque eles não aceitam a habilitação. A habilitação ela é aceita apenas no território nacional, apenas no Brasil. Então, por exemplo, se você for para a Argentina, você precisa levar a sua identidade, o seu RG, né? Não adianta você levar carteira de trabalho, não adianta você levar certidão de nascimento, não adianta você levar carteira de motorista. Você tem que levar a sua identidade, tá? Por quê? Porque o estado lá é um estado diferente, tá? É um país diferente, com leis diferentes, e eles não são obrigados a aceitar o que é determinado aqui. Tudo bem? Então, galera, como eu falei para vocês, eu estou adotando um formato de menos é mais, onde eu apresento menos coisas para vocês têm menos coisas para copiar, menos áudio para ouvir, e espero que dessa forma vocês consigam entender um pouco melhor os conteúdos. Por isso, eu estou fazendo nossas aulas bem mais curtas do que elas eram. Peço então que vocês mantenham todo esse
todas essas aulas, né, documentadas no caderno, tudo copiado, né, para que a gente possa usar no futuro como referência. Por hoje, a aula que eu preparei termina aqui. Então, por hoje é só. Desejo a todos uma excelente semana, com muita paz, muita saúde e, é claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um forte abraço. Até a próxima.